Fala galera da retinose pigmentar, diário de uma retinoseira no ar, só pra rimar. Ficou legal, hein? Galera, vou trazer um assunto muito importante de informação pra vocês. Era um assunto que eu já devia ter tocado até antes. Bom, chegou o momento, antes tarde do que nunca. A ANS, suas diretrizes, planos de saúde. Vocês já vão entender tudo isso, quem acha que eu estou falando grego. Então, galera, as operadoras de plano de saúde, elas têm por base as diretrizes da ANS para autorização ou negativa dos tratamentos, de cirurgias, de exames, etc. Eu vou citar aqui meu exemplo, porque foi a minha experiência, e aí é onde eu posso explicar para vocês o que aconteceu comigo. E aí vocês vão entender, acredito eu, como mais ou menos funciona. Eu fui diagnosticado há 1 ano e meio atrás com glaucoma neovascular, o que é uma veia que fica, que é próxima à retina, e ela fica inchando e se não tratar ela pode estourar, como se fosse uma trombose, algo nesse sentido assim, e aí eu vou perder a visão. E meu médico então indicou o tratamento quimioterápico com antiangiogênico. Existem 2 medicamentos, eu estou usando o Eylea, que é importado, que segundo o médico ele tem uma durabilidade do efeito maior. E tem um outro nacional que eu não lembro o nome agora, vou ficar devendo essa para vocês. Depois eu até coloco na descrição aqui o nome dos medicamentos que eu estou usando nesse tratamento. E aí então eu solicitei a minha operadora para fazer o tratamento. E eles negaram, dizendo que eu não me enquadrava nas diretrizes da ANS. E aí eu, putz, que eu vou fazer agora? Eu tinha tido um descolamento de retina, ao qual o plano de saúde cobriu, mas eu tive outros gastos com saúde também, e aí eu estava descapitalizado. E então para fazer esse tratamento eu também estava descapitalizado. Cada aplicação e cada olho custava aproximadamente R$ 5.000 em cada olho. 4.700 e alguma coisa. 4.826 reais. A solução que eu tive no momento, porque te bate o desespero, o que eu vou fazer agora, onde é que eu vou arrumar esse dinheiro, são sessões de 3 aplicações, uma por mês, ou seja, então dá 10, 20, 30 mil reais, se for com a Eylea. E o outro medicamento que é nacional, ele é mais barato. E aí então fiz uma vaquinha online e uma rifa. Nessa vaquinha online eu acho que arrecadei muito pouco, foi uns R$ 200 mais ou menos. E com a rifa eu consegui arrecadar, com a ajuda de muita gente, inclusive já agradeci, mas agradeço de novo, aproximadamente R$ 4.200. Tive que comprar, era uma rifa que sorteava uma televisão, uma Smart TV de 32 polegadas, custava em média R$ 1.000, ou seja, sobrou 3.200. Esses 3.200 pagou a primeira aplicação da sessão, porque esse medicamento nacional é mais barato, e aí então deu 3.000 e eu fiz só no olho esquerdo, o olho direito ainda dava para aguentar mais um tempo. Depois que o médico detectou que acharia melhor fazer no olho direito também. Como eu não consegui toda a verba, que daria quase R$ 8.000, eu dei cheques e aí a minha vida financeira virou uma bola de neve desde então. Eu estou de licença médica e a gente não recebe muito licença médica, porque como eu não estava mais trabalhando, eu estava no seguro-desemprego e aí começou a ter tive descolamento de retina e aí em seguida veio essa patologia.
E aí eles fazem uma média salarial. E eu trabalho desde os 12 anos, então minha média salarial ficou ali em 1.500 mais ou menos, 1.300, 1.500. Cara, tipo, tudo que eu recebo ficou direcionado a isso. Dei vários cheques lá, conseguimos pagar, eu e minha esposa nos apertamos, nossa vida financeira estagnou, né? A gente não fez mais nada, não comprou nenhum prego para dentro de casa, não saímos e... Bom, vamos ao que interessa. Mas acredito que é importante colocar isso porque eu acho que todo mundo passa por isso, né? Nem todo mundo tem condições. Então é importante que vocês saibam que dá para fazer uma rifa, dá para fazer uma vaquinha online. E o canal está inclusive disponível a isso também, apesar de ter muito pouca gente ainda ali inscrita, mas o YouTube ele tem um alcance grande, muita gente pode ver ali o vídeo. E aí então eu fiz essas 3 pagas, aí eu fiz o exame sempre após uma sessão. Em seguida faz um OCT, que é o exame de coerência óptica, né? E aí acusou a necessidade de mais aplicações. E aí eu comentei com o meu médico, que a operadora negou, segundo a diretriz, etc. Ele falou, não, tá errado. Eles não podem negar porque se enquadram nas diretrizes da ANS. E aí eu fui buscar essas diretrizes para tentar entender. A minha patologia, quando você entra lá no site da ANS, tem a questão de seções lá de doenças e tal, e aí tem uma doença específica, né, no caso a minha específica, minha patologia, fui tentar entender. Aí dentro da minha patologia tinha são 4 ou 5 grupos, então se eu estou no grupo 1, uma outra patologia eu não posso estar no grupo 2, como por exemplo edema macular cistoide. E é meio complicado, é meio complexo, assim, eu não vou tentar explicar isso para vocês, né? Porque é chato, quem entende mais é o médico, foi ele que me explicou. E aí então, com a negativa da operadora do plano de saúde, que no primeiro momento da primeira sessão disse que eu não tinha carência ainda. Ok. Na segunda disse que devido à retinose pigmentar eu não me enquadrava nas diretrizes. Aí depois na quarta a mesma coisa, só que aí disse que eu tinha um edema macular cistoide. E eu tenho edema macular, mas não cistoide. E aí tem esses grupos lá onde vão encaixando essas coisas e eles iam usando isso como desculpa. Eu fiz a reclamação na ANS, liguei na Agência Nacional de Saúde Suplementar, expliquei toda a situação. E aí tem um fiscal lá, um perito, que pede para a operadora o porquê da negativa, né? O porquê que negou, para ela se explicar. E então, as explicações da operadora foram as mesmas que tinham passado para mim. E aí o perito fiscal, que deveria ter um poder jurídico, né, que deveria analisar se realmente eu me enquadro daquela forma, não, da forma que a operadora me respondeu para ele e eles me responderam. Então fica aqui até a minha crítica à ANS, porque assim, não serve para nada os fiscais aí. Né? A gente que não tem o entendimento da questão jurídica, que é muito específica ali, que é normas da ANS, a gente fica na mão da operadora, que a operadora responde para a ANS, eles acatam, beleza, então fica por assim mesmo. E aí então eu falei com o meu médico novamente, ele fez um laudo médico, inclusive ele colocou um número que cada patologia tem um código, ele pôs esse código no laudo médico e eu entrei na justiça pedindo uma antecipação de tutela. Entrei no dia 17, no dia 18 já saiu liminar favorável a mim, obrigando o plano de saúde a cobrir. E com multa de R$1.000 por dia caso não cumpra
o plano não cobrisse o tratamento. E aí, beleza, consegui as 3 sessões. Chegou na quarta, solicitei novamente, na quarta sessão solicitei novamente para a operadora, que esse é o procedimento, você solicita para a operadora, encaminhei a liminar, e nisso o juiz inclusive já tinha dado a sentença obrigando a GEMED a cobrir. E aí, como a operadora entrou com recurso, porque foi na esfera estadual, ou seja, tem primeira e segunda instância. A segunda instância são grupos de juízes ou desembargadores, no caso aqui é o Tribunal do Estado de Santa Catarina, onde eles analisam esse processo e com base inclusive na sentença já do juiz da primeira instância, e cada um dá o seu voto, igual no STF, igual a gente vê na televisão aí que acontece e tal. Então tá correndo esse recurso lá ainda. Então, dia 18 de dezembro eu fiz a minha aplicação, porque o juiz ele sequestrou valores da operadora, de contas da operadora, e aí eu consegui fazer essa aplicação. Era para ter sido a terceira de 3, dia 28 de outubro, mas como já tinha passado muito do prazo, tive que reiniciar essa sessão. Então fiz a primeira dia 18 de dezembro. Dia 20 de janeiro eu tinha que ter feito a segunda. Não fiz ainda. Porque a operadora não cobriu. Aí o que aconteceu? Com a negativa, a gravação, como eles não me enviaram e-mail, nada negando ou informando o porquê que não foi coberto. Toda vez que eu ligava só diziam que iriam pedir prioridade, que estava em análise, em auditoria, mas nenhum documento chegou na minha mão, então eu tinha gravação e a gravação encaminhada pro juiz. E aí o juiz determinou novamente sequestro de valor de contas. Porém, a operadora está, acredito que falindo, né? E aí não tinha nenhum valor em conta. Então, meu advogado pediu para que fizesse uma varredura em todas as contas, proprietários, sócios da operadora, para sequestrar valores, bens para cobrir o tratamento. Gente, assim, ó. Ontem eu estava muito, muito depressivo quanto a isso, muito triste, porque tu sabendo que tem uma patologia que corre risco de perder a visão, e aí tu perder a visão não devido à doença que tu tem, mas sim por negligência de um plano de saúde. Nossa, cara, E aí, assim, pede 5 dias disso, juiz, 5 dias daquilo, 5 dias pro banco responder, e aí foi pro Banco Central, e aí pode levar mais 10 dias. Provavelmente vou ter que reiniciar o tratamento de novo, mas dessa vez pelo menos o juiz já mandou bloquear valores para 3 sessões. É importante que vocês saibam disso, que a gente tem que correr atrás dos direitos, porque se a gente ficar na mão desses planos de saúde e da ANS, gente, eu já estaria cego. Se dependesse do SUS, com todas as patologias que eu tenho, eu já estaria cego. Então tudo é informação. Se acontece isso com vocês, procure o médico. Ele sabe das diretrizes da ANS. Ele sabe se você se enquadra ou não. Pergunte a eles. Outra coisa, plano ele tem que cobrir um tratamento completo ou não parcial, uma parte e aí você pagar uma outra parte. Isso não existe, tá? Ou ele cobre tudo ou não cobre nada. É assim que funciona. Se assim for, acione a justiça. E eu estou nessa briga, é uma angústia, foi pedido danos morais, inclusive reembolso também dos valores lá da primeira sessão. O juiz determinou o pagamento disso e de danos morais também. Eu não posso entrar muito em detalhes porque não transitou em julgado, e aí eu posso complicar minha situação, a operadora de plano de saúde pode alegar alguma situação, né? Que eu estou colocando
equivocadamente aqui, então por isso eu não estou entrando muito em detalhes, tá? Mas saibam que é possível, entre na justiça sim, peguem um advogado. É um desabafo, gente, porque assim, ó, eu tô 1 ano e meio nisso, sabe? E aí tu fica à mercê disso. Minha vida financeira, como eu falei pra vocês, tá estagnada, eu não consigo planejar nada, porque cobrar eles sabem cobrar, eu pago mais de R$ 300 no plano, e aí é coparticipativo, então tem meses que vem R$ 1.000 de plano de saúde, R$ 1.500 de plano de saúde, e quer dizer, acaba faltando dinheiro para pagar, né? E aí minha esposa trabalha, ela que está bancando os custos da casa e tudo mais. E não é justo a gente ter que ficar nessa situação porque uma operadora não cumpre com seus deveres, né? Saiu uma normativa da ANS, como eu mencionei, para que a GMED ela não pode mais vender para ninguém os planos dela, para ninguém cliente, né? Ela não pode oferecer nenhum plano, e determinou a venda das carteiras de clientes, ou seja, a venda dos clientes para outra operadora. Eu vou trazer em outro vídeo questão de portabilidade, como é que funciona. Eu não sei se deixei claro nesse vídeo aqui, mas foi uma experiência que eu tive que acionar a justiça. Eu me enquadrava nas diretrizes da ANS, ao qual as operadoras são obrigadas a cobrir ou não. São as normas da ANS ao qual as operadoras devem seguir. Eu me enquadrava, a operadora dizia que não, a ANS, daquele jeito porco que foi, também, da mesma maneira que a operadora respondeu, eles me responderam. E através de laudo médico na justiça eu consegui provar o contrário, que não, que eu me enquadro e que a operadora tem sim que cobrir o tratamento. Então eu imagino que isso deve acontecer com várias pessoas, porque quando eu vou fazer a aplicação, geralmente é um dia que o médico já está fazendo vários outros procedimentos cirúrgicos. E aí eu vejo lá pessoas idosas e tal, não, meu plano de saúde só está pagando a metade, ou pessoas que não têm nem condições, e aí eu falo que tem que entrar na justiça. Se você não tem um plano de saúde, você pode acionar a justiça contra o Estado. Você vai na Secretaria de Estado da sua região, né, do seu estado, e com uma declaração, você mesmo pode escrever à mão, solicita o nome do medicamento, e aí se eles falarem que não tem medicamento, e aí você pode pedir na justiça que o juiz vai analisar o caso, obviamente, e vai determinar que o Estado, o governo, forneça esse medicamento para você. Inclusive está no STF, está para ser julgado esse ano, medicamentos de alto custos, né? Se o governo deve ou não cobrir, pagar para esses tratamentos de pessoas com doenças raras e tudo mais. Bom, mas no próximo vídeo eu trago mais detalhado essa questão de ação contra o Estado, quais documentos tem que apresentar. Já conversei com meu advogado, já passou as informações, porque se caso a operadora não tenha, minha operadora não tenha recurso nenhum, nenhuma conta, eu vou ter que entrar solicitando ao governo isso aí. E também vou trazer informação de portabilidade de plano, né? Cara, para não ficar muito, já meio que me enrolei aqui, então, para não ficar muito gigante mais do que já está esse vídeo, no próximo vídeo eu trago mais informação sobre portabilidade, tempo de carência e questão judicial contra o Estado, para quem não tem plano de saúde, para deixar vocês informados um pouco sobre isso. Espero que eu tenha esclarecido. Desculpa o desabafo, tá? Mas a gente tem que trazer informação aí para as pessoas que não tenham, que não saibam, que mesmo que tenham um grau de instrução, às vezes não sabe, porque a gente não é dono da razão, não tem como saber tudo. É impossível a gente saber tudo, ainda mais as diretrizes lá da ANS. É um negócio enrolado para justamente a gente não entender.
Beleza? Desculpa a minha cara torrada aqui, que eu esqueci de passar o protetor domingo na praia e tava muito bom o dia, tava meio só nubladinho assim, e aí acabei tomando torrão, mas acho que interessa a informação e não a minha cara torrada. Beleza, gente? Valeu aí, abração. Desculpa qualquer coisa aí. Deixe um comentário aí embaixo se não ficou alguma coisa esclarecida, que aí eu tento esclarecer melhor. Tá ok? Valeu, abração, tudo de bom.